Fala meu querido, fala minha querida, prazer, meu nome é Luiz, para você que não me conhece, eu sou professor de Biologia. Turma, aula de hoje nós vamos resolver questões acerca da genética molecular, questão especificamente acerca do DNA, tá pessoal? Somente questões do Enem. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, lembre-se que eu já gravei aula sobre DNA, replicação, transcrição, tradução, mutação gênica, mutação cromossômica, agentes mutagênicos e hoje estou finalizando essa playlist com resolução de questões. Tudo que a gente vai resolver aqui, vocês vão perceber que eu já tratei nas aulas. Então eu não vou me aprofundar muito nas explicações, mas sim tentar resolver o máximo de questões possíveis aqui com vocês. Separei 15 questões e a gente vai matar todas agora, fechou? Então, Enem 2005, um fabricante afirma que um produto disponível comercialmente possui DNA vegetal, elemento que proporcionaria melhor hidratação dos cabelos. Sobre as características químicas dessa molécula, ou seja, do DNA, essencial à vida, é correto afirmar que o DNA, veja só, um fabricante está fazendo uma propaganda sobre o DNA vegetal, que é melhor para os cabelos, enfim. Eu falei isso na aula de introdução à genética molecular, falando que o DNA está muito disperso no nosso cotidiano, muito em razão da cultura pop. E aqui o Enem está falando a seguinte questão: será que o shampoo à base somente do DNA do vegetal funciona? Se eu utilizasse, por exemplo, um DNA de um fungo, funcionaria da mesma forma, uma vez que esse shampoo é a base do ácido nucleico DNA? É isso que ele quer saber. Letra A, de qualquer espécie serviria, já que tem a mesma composição. Turma, qual é a composição do DNA? Coloquei a imagem para vocês aqui só para a gente revisar. Veja só, o DNA ele é formado por nucleotídeos. Um nucleotídeo é composto dos seguintes elementos, ó: uma pentose, ou seja, um açúcar que tem 5 carbonos, um fosfato, uma molécula de fósforo, e uma base nitrogenada, nesse nosso exemplo, uma timina. Tanto a pentose, o fosfato e a base nitrogenada, esses 3 elementos juntos formam um nucleotídeo. Perceba que no DNA eu tenho vários nucleotídeos ligados entre si, e na molécula de DNA as bases nitrogenadas estão voltadas para o centro da dupla hélice, em que a timina liga-se com 2 pontos de hidrogênio com uma adenina e a guanina liga-se com 3 pontos de hidrogênio com uma citosina. Pessoal, voltando à questão, tem diferença utilizar um DNA de um fungo para utilizar um DNA de uma planta, por exemplo? Não tem diferença, pessoal, porque mesmo o DNA do fungo, ele vai ser o mesmo DNA de uma planta. O que muda é a lógica, a sequência entre as bases nitrogenadas. Por exemplo, nesse nosso gene aqui, analisando essa fita de DNA aqui, ó, esse gene contém uma timina, guanina, citosina, adenina. Existe timina, citosina, guanina e adenina nos outros organismos? Existe. Então não importa se o DNA é de fungo ou de planta. Ficou evidente nisso? Então nossa resposta já começa aqui no gabarito letra A. Vamos continuar a leitura. De origem vegetal é diferente quimicamente dos demais, pois possui clorofila. Veja só, a clorofila é uma molécula que está presente nas organelas chamadas cloroplastos. A clorofila auxilia os cloroplastos nas células vegetais e também nas algas a realizarem fotossíntese. Não tem nada a ver com DNA. Apesar que o cloroplasto também possui DNA, mas clorofila é uma molécula, não é um ácido nucleico. Letra C, das bactérias poderia causar mutações no couro cabeludo. Nada a ver, pessoal. As mesmas bases nitrogenadas encontradas em nós, encontradas nas plantas, nos fungos, também são encontradas nas bactérias. Professor, então o que é que muda? A ordem. Por exemplo, timina, guanina, citosina, adenina, nesse mesmo locus gênico, ou seja, nessa mesma região gênica, no ser humano poderia ser citosina, guanina, adenina, por exemplo. Ou seja, o que muda é só a ordem das bases nitrogenadas entre os organismos. D. Dos animais encontra-se sempre enovelado e é difícil a absorção. O que é que ele está falando com enovelado? Ele está dizendo que o DNA dos animais está enrolado, condensado em proteínas chamadas histonas. Mas veja só, essas proteínas e esse enovelamento também acontecem em outros seres vivos, não só nos animais. Então isso está errado também. E letra E. De características básicas, assegura sua eficiência hidratante. Veja só, o DNA é uma molécula ácido. Não é à toa que o nome é ácido nucleico. Olha aqui o fosfato negativo, ó. Tá? Então, veja só, essa alternativa letra A está errada porque está indo de encontro, ou seja, contra a própria natureza do DNA, fechou? Se você quiser acompanhar essa explicação, que eu expliquei tudo, vou deixar o link da descrição aqui na aula sobre introdução ao DNA. Vamos para a próxima questão? Enem 2004, a identificação da estrutura do DNA foi fundamental para compreender seu papel na continuidade da vida. Na década de 50, um estudo pioneiro determinou a proporção das bases nitrogenadas que compõem as moléculas de DNA de várias espécies.
2. A comparação das proporções permitiu concluir que ocorre emparelhamento entre as bases nitrogenadas e que elas formam. Ou seja, o estudo mostrou que o ácido nucleico, ou seja, a molécula de DNA, ela forma pares. Ou seja, as bases nitrogenadas que estão voltadas para o interior da dupla hélice formam pares. Ou seja, ó, eu tenho aqui uma dupla hélice, tá? E no meio eu tenho as bases nitrogenadas, formando pares. Letra A. Pares de mesmo tipo em todas as espécies, evidenciando a universalidade do DNA. Pessoal, todas as espécies formam pares de um mesmo tipo? Será que tá certo? Tá certo, pessoal. Sabe por quê? Veja só, tanto nós que somos animais, quanto as plantas, a adenina em nós vai se ligar com quem? Com uma timina. Com quantas pontos de hidrogênio? 2. A citosina vai se ligar com uma guanina, com 3 pontos de hidrogênio. Veja, não importa se é uma célula animal, se é uma célula vegetal, se é um fungo, se é uma bactéria, sempre a adenina vai se ligar com uma timina e uma guanina vai se ligar com a citosina. Portanto, pares de mesmo tipo em todas as espécies evidencia a universalidade da estrutura do DNA, ou seja, todas as espécies têm DNA e os pares eles se ligam sempre a adenina com timina e guanina com citosina na molécula de DNA. A gente sabe que no RNA uma adenina vai se ligar com uma uracila, fechou? Então o nosso gabarito já está aqui, ó, na letra A, mas vamos continuar a leitura, porque se você marcou outra, vamos ver o erro. Letra B, pares diferentes de acordo com a espécie considerada, o que garante a diversidade da vida. Veja, o que garante a diversidade da vida não são pares se ligando de modo diferente, por exemplo, uma guanina se ligando com uma adenina, por exemplo. Se isso acontecesse, iria evidenciar uma mutação gênica, e a mutação gera diversidade? Gera, mas o indivíduo morre. O que vai garantir a diversidade da vida é justamente os nucleotídeos em disposições em ordens diferentes. Se eu pegar um gene aqui, por exemplo, um gene, sei lá, pro cabelo. Meu cabelo que tá caindo, meu cabelo é crespo. Se eu pegar esse gene aqui, vamos supor que esse gene para construir meu cabelo seja na seguinte representação: adenina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina. Você tem um cabelo liso, por exemplo. No seu gene, então, na mesma região, vai ter, por exemplo, uma adenina, uma citosina no lugar dessa guanina, citosina, citosina e guanina. Veja, mudei somente uma base nitrogenada, mas isso já te faz diferente de mim, ou seja, mostra a diversidade da vida. O que eu quero mostrar para vocês é que não importa que ser vivo esteja o DNA, as bases nitrogenadas sempre irão interagir da mesma forma. C. Pares diferentes em diferentes células de uma espécie como resultado da diferenciação celular. Mesma explicação passada, isso não tem relação, tá, turma? D. Pares específicos apenas nos gametas, pois essas células são responsáveis pela perpetuação da espécie. Os gametas são responsáveis pela perpetuação da espécie, mas se existissem pares específicos, esses pares específicos seriam fruto de uma mutação. E letra E, pares específicos somente nas bactérias, pois esses organismos são formados por uma única célula. Veja que é nem sacana. Ele te confunde. Todos os conceitos depois da vírgula estão corretos, mas não é a explicação para essa questão. Fechou? Se você quiser acompanhar a aula completa, vou deixar o link aqui na descrição, que eu te garanto que você não vai errar essa questão mais. Vamos para a próxima questão do Enem? Enem 2017. A reação em cadeia da polimerase, a PCR, sigla em inglês, é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 80 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, 2 entre a adenina e timina, então a adenina faz 2 com timina, e 3 entre a guanina e a citosina. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada pelo aumento de temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? Olha que questão massa. Ele está falando assim, ó, PCR é uma técnica molecular, uma técnica de laboratório, em que a gente pega uma molécula de DNA e replica essa molécula de DNA de modo exponencial, ou seja, uma molécula de DNA vai dar origem a bilhões de moléculas de DNA e tem diversas aplicações, como o diagnóstico, por exemplo, diagnosticar doenças, enfim. Ele está dizendo que na técnica de PCR a gente pode desnaturar a dupla fita de DNA. Turma, a dupla fita de DNA em uma célula normal, em vivo, ela é desnaturada por qual enzima? A enzima é a helicase. Eu falei na aula de replicação do DNA. A helicase, ela abre a dupla fita de DNA. Só que veja, em laboratório a gente não tem a enzima helicase. Então a gente tem que abrir a dupla fita de DNA para iniciar a replicação de um modo artificial. Como é que a gente abre a dupla fita de DNA em laboratório? A gente abre através do aumento da temperatura. A temperatura desnatura essas moléculas, as ligações entre as bases nitrogenadas, ou seja, as ligações de hidrogênio. E o Enem quer saber que entre essas moléculas aqui, ó, qual delas irão desnaturar primeiro. Veja que o Enem já te deu a questão, pessoal. Veja só, a adenina e timina tem quantas pontas de hidrogênio? 2. Entre guanina e citosina tem 3.
ligações. Turma, adicionando calor, é mais fácil romper 2 ligações ou romper 3 ligações? Veja, para romper 3 demora mais. Eu tenho que adicionar mais energia nessa ligação, ou seja, a temperatura tem que aumentar mais. Isso quer dizer que em uma molécula de DNA que possua mais adenina e timina, a desnaturação será mais rápida, mais facilitada. Dito isso, basta você procurar dentre as imagens aquela que possui mais ligações de adenina e timina. Na letra A, nós temos guanina, citosina, guanina, citosina, citosina, guanina, guanina, guanina. Só temos 2 ligações entre timina e adenina. Já na letra B, nós temos quanta? Uma ligação de timina e adenina, 2, 3 ligações. Na letra C, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligações. Na letra D, 1, 2, 3. Na letra E, 1, 2, 3, 4. E agora, professor? Estamos entre a C e a E, porque a letra C tem 4 ligações entre adenina e timina e a letra E também. Mas perceba que na letra C, essas 4 ligações estão pareadas, uma atrás da outra. Não estão intercaladas por ligação entre guanina e citosina. Portanto, o nosso gabarito aqui é letra C. É mais fácil romper essa molécula de dupla fita de DNA. Questão relativamente tranquila, tá? Se você não entendeu, volta. E se mesmo assim você não entendeu, eu vou deixar o link para a aula de replicação do DNA aqui na descrição, que eu tenho certeza que você vai entender essa aula de uma vez por todas. No mais, clica no gostei aí e vamos para a próxima questão do Enem. Questão Enem 2016 PPL. Em 1950, o Elwin Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual à quantidade de timina. Sabe por quê, turma? Porque a adenina se liga com a timina. E a quantidade de guanina é igual à quantidade de citosina, na grande maioria das dupla fitas. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de bases púricas, ou seja, adenina e guanina, e o total de bases pirimídicas eram iguais. Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA contendo 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita de DNA formada pela fita simples exemplificada pelo professor? Ou seja, o professor falou o seguinte, a quantidade de adenina sempre é igual à quantidade de timina. Sabe por quê? Porque a adenina se liga com a timina. E ele deu um lado só da fita de DNA e está perguntando a quantidade total de bases nitrogenadas nessa fita. Vamos montar aqui para você ficar mais familiarizado. Estou desenhando somente um lado da fita de DNA. Tem quantas adeninas? Nós temos aqui 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Aí ele falou o seguinte, e agora, qual a quantidade total de base nitrogenada? É só a gente fazer a fita complementar, porque aqui foi a fita simples e ele quer saber o resultado para 2 fitas de DNA. Vamos fazer a fita complementar de DNA? Vou botar em azul aqui, Aqui está a fita complementar de DNA. Turma, quem é que se liga com adenina? Uma timina. Quantas timinas terão que ter aqui? Bom, se eu tenho 20 adeninas, eu tenho que ter 20 timinas, certo? Quem é que se liga com a timina? Adenina. Quantas adeninas? Bom, se eu tenho 25 timinas aqui, eu tenho que ter 25 adeninas também. Quem é que liga com a guanina? A citosina, com 3 pontos de hidrogênio. Se eu tenho 30 guaninas, eu tenho que ter 30 citosinas. E quem se liga com a citosina é a guanina. Se eu tenho 25 citosinas, eu tenho que ter 25 guaninas do lado de cá. Agora, mel na chupeta. É só contar a quantidade de bases nitrogenadas nessa molécula de DNA. Turma, para a adenina, nós temos quanta? 20 adeninas aqui, mais 25 adeninas aqui. Dá um total de 45 adeninas. Será que tem algum 45? Adenina 20 cancela, adenina 25 cancela, adenina 45, adenina 50, adenina 55. Por isso, a gente já chega no gabarito letra C. Se tu tá fazendo a prova, tu mete marcha, já vai para a próxima questão. Mas aqui nós vamos fazer com calma, só para você ver e a gente conferir o gabarito mesmo. Qual a quantidade de timina nessa molécula agora? Bom, se eu tenho 20 timinas aqui e 25 timinas aqui, vai dar um total de 45 timinas. Olha aqui, 45. Qual a quantidade de citosina? Bom, eu tenho 30 citosinas aqui com mais 25 citosinas. Dá um total de 55 citosinas. Sobrou agora a guanina. Eu tenho 25 guaninas aqui com 30 guaninas aqui. Vai dar um total também de 55 guaninas. 55, 55, 45 e 45. Gabarito letra C. Uma questão relativamente complexa,
exige do aluno a capacidade de entender essa relação da regra de Chargaff, mas eu tenho certeza que você vai tirar essa questão de letra. Se você não entendeu a regra de Chargaff, o link da aula sobre DNA está na descrição, que eu falei também sobre ela. Corre aqui e vai assistir, fechou? Vamos para a próxima questão do Enem. Enem 2013. O DNA, material genético dos seres vivos, é uma molécula de fita dupla, que pode ser extraída de forma caseira a partir de frutas, como morango ou banana amassados com o uso de detergente, sal de cozinha, de álcool comercial e de uma peneira ou de um coador de papel. O papel do detergente nessa extração de DNA é... O que ele quer saber? Veja só. Nós extraímos DNA em laboratórios com reagentes químicos específicos para isso. No laboratório, por exemplo, nós utilizamos alguns detergentes e utilizamos alguns tipos de álcoois. Só que aqui nesse exemplo, o Enem está trazendo uma extração de DNA a partir de uma extração caseira, tá? Uma extração mais simples. Geralmente os alunos se frustram com esse tipo de experimento porque os alunos imaginam que vão ver a dupla hélice. Quando a gente extrai o DNA, pessoal, a gente só vê um emaranhado de fiozinhos brancos que representam o DNA. No fundo parece um pouco mais de catarro, não vou mentir para vocês, mas enfim, vamos deixar isso em off. Ele quer saber o papel do detergente nessa reação. Pessoal, vamos lá, letra A. O papel do detergente é aglomerar o DNA em solução para que se torne visível. Aqui é o papel do álcool, tá, gente? Então não é isso daqui não. Turma, quando a gente fala de detergente ele vai diluir que tipo de molécula orgânica? Quais são as moléculas orgânicas? Carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos. O detergente, ele vai atuar quebrando qual tipo de molécula? Ele vai atuar quebrando os lipídios. Então a gente tem que procurar uma resposta mais ou menos em relação a isso, tá? Letra B. Promover a lise mecânica do tecido para a obtenção do DNA. Lise mecânica é, lise atritando, batendo. Não é assim que o detergente tem um papel. É uma lise química. C. Emulsificar a mistura para promover a precipitação do DNA. O detergente tem papel de emulsificar? Tem, tá? Aqui, inclusive, é o papel da bile também. Olha o Enem sacana, ele tá tentando te confundir, pessoal. Mas o detergente tem o papel de precipitar o DNA, ou seja, fazer com que o DNA caia? Não. Se eu tenho um tubo aqui, quando o DNA tá em cima, que ele desce, esse processo é chamado de precipitação. Isso não é função do detergente, tá? D. Promover atividades enzimáticas para acelerar a extração. Pessoal, uma enzima é uma proteína. Tem aula de resolução de questão e aula de proteína no link na descrição também. Quem tem papel catalítico de acelerar a reação é sempre proteína. Tá? Então não é aqui o papel do detergente. Só sobra a letra E. Tomara que esteja certo, não vou passar vergonha. Letra E. Romper as membranas celulares para a liberação do DNA em solução. E está certo. Pessoal, uma célula, estou desenhando aqui, ela é composta por quê? O DNA está no núcleo da célula. Primeiro a gente tem que romper essa membrana celular aqui e depois a membrana nuclear. Mas do que é feito a membrana plasmática e a membrana nuclear? É feito de fosfolipídios, ou seja, dupla camada de fosfolipídios. O papel do detergente é justamente romper esses fosfolipídios, que é feito de lipídio. Quando a gente pega uma célula que rompe esses fosfolipídios, o conteúdo intracelular ele é exposto. E é esse o papel do detergente, tanto aqui quanto em laboratório. Portanto, a nossa resposta é letra E. Espero que essa explicação tenha ficado evidente para vocês. Se não ficou, vou deixar o link completo da aula de lipídio aqui na descrição para você acompanhar e tem resolução de questão também. Vamos para a próxima questão do Enem? Enem 2008. Define-se genoma como um conjunto de todo o material genético de uma espécie, que, na maioria dos casos, são as moléculas de DNA. Ou seja, genoma é o DNA completo de um ser vivo. Durante muito tempo, especulou-se sobre a possível relação entre o tamanho do genoma medido pelo número de pares de bases e o número de proteínas produzidas e a complexidade do organismo. Ou seja, acreditava-se que quanto maior o genoma, maior a quantidade de DNA, mais proteína o organismo vai ter. Isso é o que a gente acreditava antigamente. As primeiras respostas começaram a aparecer e já deixaram claro que essa relação não existe, como mostra essa tabela. Observa a tabela aqui. Nós temos aqui, por exemplo, uma espécie de arroz. Olha o tamanho do genoma dela. Unidade de dezena simples, unidade de milhar, milhão, bilhão. 5 bilhões de pares de base nesse genoma. Agora olha a quantidade de proteínas. 224 mil proteínas. Se a gente for olhar o camundongo, por exemplo, que o genoma é muito maior, pessoal. Teve mais proteínas? Teve também. Mais proteínas. Agora, se a gente olhar o genoma do homem, por exemplo, em que ele é menor do que o do camundongo, olha a quantidade de proteínas, tem mais proteína do que o próprio camundongo. O nosso genoma é menor do que os camundongos e tem mais proteínas. Com base nisso, vamos tentar resolver a questão agora. Letra A. O conjunto de genes de um organismo define o seu DNA. Veja, gene
é a mesma coisa de DNA. Então, o conjunto de genes de um organismo vai definir, por exemplo, as proteínas que esse organismo irá formar. Então, essa resposta letra A não é a correta, não. Letra B. A produção de proteínas não está vinculada à molécula de DNA. Turma, como é que a produção de proteína não está vinculada à molécula de DNA? Na verdade, a molécula de DNA vai dar origem a uma molécula de RNA mensageiro e esse RNA mensageiro será lido no citoplasma para produzir proteína. Eu já falei sobre isso na aula sobre replicação, transcrição e tradução, que o link está na descrição. Então, falar que as proteínas não estão vinculadas à molécula de DNA está totalmente errado. C. O tamanho do genoma não é diretamente proporcional ao número de proteínas produzidas pelo organismo. Certo ou errado? Certíssimo, pessoal. Porque o nosso genoma é menor do que o genoma de camundongos e nós temos muito mais proteínas do que o camundongo. Então é muito correto falar o seguinte: o tamanho do genoma não é diretamente proporcional ao número de proteínas produzidas pelo organismo. O organismo pode ter um genoma gigante, ou seja, a quantidade de DNA imensa, e produzir poucas proteínas. De modo semelhante, o organismo pode ter um genoma imenso e produzir muitas proteínas. Não tem uma relação direta entre tamanho do genoma e quantidade de proteínas produzida, fechou? Letra D. Quanto mais complexo o organismo, maior o tamanho do seu genoma. Não necessariamente. Olha aqui o genoma do arroz. O arroz é mais simples do que um rato e mesmo assim, o genoma do arroz ele é maior do que o do rato, por exemplo. Genomas com mais de 1 bilhão de pares de bases são encontrados apenas nos vertebrados. Como é que a gente vai ter essa informação aqui? Vertebrados homem, vertebrado rato, vertebrado camundongo. Mas veja a planta, o arroz, ele possui mais de 1 bilhão de pares de bases. Então, essa letra E também está errada. Gostou dessa resolução de questão? Quer acompanhar a aula completa? Vou deixar o link aqui na descrição. Tu não vai se arrepender. Aula de graça aqui no YouTube, fechou? Vamos para a próxima questão do Enem? Enem 2011. Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram, em algum momento, falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Iniciei minha aula de DNA falando justamente sobre isso, tá? Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição da molécula do DNA em dupla hélice por Watson e Crick, que foi confirmado, sem sombra de dúvidas, que o DNA é um material genético. Pessoal, a gente acreditava que o material genético, na verdade, eram as proteínas, tá? Até o Watson e Crick revelar que é o DNA. No artigo de Watson e Crick, que descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Falei também na minha aula e eu mostrei esse artigo original na minha aula, tá? Corre na aula, vou deixar o link aqui na descrição. Em 1958, dois pesquisadores realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, confirmaram um modelo sugerido por Watson e Crick que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, ou seja, eles estavam querendo saber como que a molécula de DNA se replica, ou seja, cria uma cópia dela. Tem aula de replicação na descrição também. Veja, para isso, eles pegaram uma molécula, um isótopo radioativo e marcaram essas bases nitrogenadas, porque assim tinha como enxergar por onde essas bases nitrogenadas estavam indo na molécula de DNA. E ele quer saber como é o modelo que explica a replicação do DNA. Letra A. A replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita dupla filha é recém-sintetizada e o filamento parental é conservado. Pessoal, aqui ele está mostrando o seguinte, ó, se eu pegar uma molécula de DNA, que é uma molécula de dupla fita de DNA, para replicar, eu vou gerar duas fitas. Ele está dizendo que a nova fita gerada, ela vai ser assim e a outra vai ser assim também, ou seja, eu vou ter duas fitas geradas e a parental ela continua a mesma e as fitas geradas são fitas novas. Isso está certo ou está errado? Isso aqui, obviamente, está completamente errado, pessoal. Foi isso que os cientistas eles buscaram explicar, inclusive. Letra B. A replicação do DNA é dispersiva, isto é, as fitas filhas contêm DNA recém-sintetizado e parentais em cada uma das fitas. Isso é verdade? É. Cada fita filha tem uma fita nova e uma fita parental. Mas esse nome é dispersivo? Não. Ele errou aqui nesse nome, tá? Letra C. A replicação é semi-conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada. Aqui é o nosso gabarito. Veja só, se eu pegar aqui a molécula de DNA, botar aqui em preto para você enxergar, nós temos a fita parental, uma dupla fita, né? A fita vai dar origem a uma nova fita de DNA, certo ou errado? Certo. Essa nova fita, estou desenhando aqui em vermelho para vocês, ó. Aqui é a nova fita que foi recém-formada. Só que essa nova fita de DNA, ela também vai carregar a fita antiga, que eu estou representando em azul. Ou seja, as novas fitas de DNA formada, elas conservam sempre a fita parental e a nova fita que está sendo formada. Portanto, a gente diz que esse modelo é semi-conservativo, tá?
tá? Na minha aula eu explico o porquê da importância do modelo sistêmico conservativo, aula de replicação do DNA, fechou? Então gabarito letra C. Vamos para a próxima questão. Se você gostou dessa resolução de questão, vou deixar o link da aula aqui na descrição. Questão Enem 2008. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que variações anatômicas entre os animais fossem consequência de diferenças significativas entre seus genomas. Ou seja, o genoma de um rato é totalmente diferente do genoma do ser humano e, portanto, nós temos formas diferentes. Era isso que a gente acreditava. Porém, os projetos de sequenciamento do genoma revelaram o contrário. Hoje, sabe-se que 99% do genoma de um camundongo é igual ao do homem. Isso é muita coisa, gente, apesar das notáveis diferenças entre eles. Sabe-se também que os genes ocupam apenas cerca de 1,5% do DNA e que menos de 10% dos genes codificam proteínas que atuam na construção e na definição das formas de corpo. Ou seja, de todo o DNA, genes mesmos que vão codificar proteínas gira em torno de 1,5% e que só 10% vão gerar proteínas de fato. Ou seja, se eu tenho aqui o DNA completo, quase 2% somente vai ser codificado em proteínas. É pouco demais. E o restante desses genes do nosso DNA serve para quê? O restante possivelmente constitui DNA não codificante. Como explicar então as diferenças fenotípicas entre as diversas espécies animais? A resposta pode estar na região não codificante do DNA. Turma, eu falei sobre isso na minha aula de transcrição. Vou deixar o link aqui na descrição para você entender isso por completo. O que o Enem está mostrando aqui são as sequências não codificantes no DNA chamadas de sequências introns, anteriormente chamado de DNA lixo. Se eu pegar uma sequência de DNA, por exemplo, aqui, uma sequência gênica, nós vamos ter sequências que não nos interessam, que eu estou representando aqui, ó, em sequências em vermelho. Essas sequências que não nos interessam são chamadas de introns e elas não vão virar proteínas, elas serão removidas por um processo chamado de splicing, tá? Então esses introns aqui, ó, serão removidos. Só fica o quê? Os exons. Tudo que está em azul aqui para vocês, por exemplo, são exons. Os exons, sim, serão transformados durante a tradução em proteínas. É basicamente isso que essa questão quer mostrar. Link da aula completa está na descrição. A região não codificante do DNA pode ser responsável pelas diferenças marcantes no fenótipo, porque contém, ou seja, o que é que os introns contêm? As sequências de DNA que codificam proteínas responsáveis pela definição de forma de corpo. O próprio texto falou que essas sequências não codificam proteínas. E de fato, os introns não codificam proteínas. Quem codifica são os exons. Uma enzima que sintetiza proteínas a partir de uma sequência de aminoácidos que formam um gene. Pessoal, essas sequências não codificantes não são sequências enzimáticas. Fechou? C. Centenas de aminoácidos que compõem a maioria das nossas proteínas. Pessoal, os aminoácidos eles serão trazidos em decorrência da leitura da molécula de RNA mensageiro, ou seja, da leitura dos trechos dos exons e não dos introns. Tem o link da aula completa, tá aqui na descrição também. Letra D. Informações que, apesar de não serem traduzidas em sequências de proteínas, interferem no fenótipo. E de fato, aqui é nosso gabarito. Veja, os introns eram chamados de DNA lixo. Esse nome é pejorativo, porque dá a ideia de que não serve para nada. Você acha mesmo que de 100% do DNA, somente 1,5% será lido para formar proteína e esses outros 98,5% vai servir para lixo? A célula vai gastar energia à toa, tendo DNA à toa? Logicamente não. E aqui nessa questão ela está mostrando que essa sequência não codificante em proteínas é o que nos diferencia de outros organismos. Pessoal, hoje a gente sabe que esses introns, eles são importantes principalmente para regular a expressão gênica, ou seja, regular a manifestação que depois vai desencadear no fenótipo, aquilo que a gente enxerga. Genótipo é o gene, fenótipo é aquilo que a gente enxerga. É a influência do genótipo mais o ambiente, tá? Além disso, essas sequências não codificantes, elas servem também para que a gente possa identificar pessoas em teste de DNA, por exemplo, e outras atribuições. Então, gostou dessa explicação? O link completo da aula de transcrição, quando eu falo exclusivamente disso, está aqui na descrição. Vamos para a próxima questão do Enem? Enem 2012. Os vegetais biosintetizam determinadas substâncias, por exemplo, alcaloides e flavonoides, cuja estrutura química e concentração variam no mesmo organismo em diferentes épocas do ano e estágios de desenvolvimento. Muitas dessas substâncias são produzidas para a adaptação do organismo às variações ambientais, radiação ultravioleta, temperatura, parasitas, herbívoros, estímulo a polinizadores, etc. Ou variações fisiológicas, crescimento, envelhecimento. As variações qualitativas e quantitativas na produção dessa substância durante o ano são possíveis porque o material genético do indivíduo, ou seja, alguns vegetais, muitos vegetais na verdade, eles sintetizam moléculas diferentes ao longo do ano, ao longo de estações diferentes do ano. E o Enem quer saber o que é que causa esse fenômeno. Bem assim, somos nós, pessoal. Por exemplo, nós quando nascemos, expressamos proteínas de crescimento muito maior do que o indivíduo que já está na idade idosa, por exemplo. Ou seja, em fases diferentes da nossa vida, a nossa expressão
gênica, ela também muda. E o Enem quer saber sobre isso. As variações qualitativa e quantitativa na produção dessa substância durante um ano são possíveis porque o material genético do indivíduo, letra A, sofre constantes recombinações para adaptar-se. Recombinação é o material genético ganhar genes, por exemplo, de outros organismos, mudar genes de local. É isso que está acontecendo? Por exemplo, se eu tenho aqui o cromossomo DNA. Determinado período do ano, um gene está nessa porção do cromossomo. Outro período do ano, esse gene vai ser translocado para essa região, vai ser invertido para essa região. Não é isso que acontece. O gene ele continua na mesma região, só que o acesso a genes diferentes muda a depender da época do ano. É isso que a gente tem que procurar aqui, tá? Letra B. Muda ao longo do ano em diferentes fases da vida. O material genético muda ao longo do ano? Turma, o material genético é o mesmo. O acesso a ele que muda, tá? O material genético continua o mesmo. Eu não vou ter um cromossomo aqui e depois de um ano eu vou mudar de cromossomo. Não, o cromossomo ele continua. Letra C. Cria novos genes. Já vou parar por aqui. Não existe a criação de novos genes. Os mesmos genes permanecem durante toda a vida. Se você cria novos genes, isso é um estímulo a uma mutação. Tanto é que as células do seu olho têm os mesmos genes da célula do seu pâncreas, por exemplo. O que está mudando é a expressão. Por exemplo, no seu olho, vamos supor que está expressando essa região aqui, ó, tá virando proteína, tá? Agora, no seu pâncreas não é essa região, porque essa região serve para proteínas para o olho. Está expressando essa região aqui. Então, é o mesmo material genético. Letra D. Altera as sequências de bases nitrogenadas para criar novas sequências. Pessoal, se você até altera a sequência de bases nitrogenadas, você está causando uma mutação também. Então não é isso. Só no resto a letra E. Possui genes transcritos diferentemente de acordo com cada necessidade. Ou seja, em determinada fase do ano, as plantas estão precisando criar moléculas contra parasitas. Então essa região do gene ela é expressada. Mas veja, em outra fase do ano não tem mais o parasita. Então essa região deixa de ser expressada. Portanto, possui genes transcritos diferentemente de acordo com cada necessidade. É assim que acontece em nós também. Gostou dessa explicação? Quer acompanhar a aula completa sobre DNA? O link está aqui na descrição, fechou? Vamos para a próxima questão do Enem. Enem 2015. O formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as que lembram uma estrela, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Ou seja, no nosso corpo, cada célula tem um formato específico. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre Por que isso acontece no nosso corpo? Porque, veja, as nossas células estomacais, ela tem uma série de vilosidades, tá? Ondulações. Agora, as nossas células do esôfago, esse tubo por onde o alimento desce, ela não tem essas ondulações. Elas são retas, justamente para o alimento passar mais liso. Essa diferenciação de células ocorre por quê? Letra A. Produzem mutações específicas. Veja, conforme eu expliquei na questão passada, as células estomacais e as células do esôfago têm o mesmo DNA, só que eles estão sendo expressos de forma diferente. Estão virando proteínas diferentes. Se fosse mutação, essa mutação pode ser danosa. Então não é a resposta à mutação. Letra B. Possuírem DNA mitocondrial diferente. Pessoal, o DNA mitocondrial é o quê? É o DNA que está nas mitocôndrias. Nos seres humanos, independente de ser indivíduo macho ou fêmea, o DNA mitocondrial é o mesmo. Porque durante a formação do zigoto, ó, tem aqui um óvulo, tá com DNA ali, tá? Tá chegando um espermatozoide aqui, ó. Tá levando DNA aqui também, espermatozoide. Ele vai fecundar esse óvulo, né? Isso para juntar os dois DNAs. Só que o que vai causar motilidade do flagelo do espermatozoide, ou seja, o que vai dar energia para o flagelo bater, são as mitocôndrias. Quando esse espermatozoide ele fecunda o óvulo, as mitocôndrias que estão aqui, ó, na peça intermediária do flagelo, elas não entram, só entra o DNA, tá? Portanto, as únicas mitocôndrias que vão existir no novo ser são as mitocôndrias que já estavam no óvulo. Então, possuir DNA mitocondrial diferente é mentira, porque tanto homem quanto mulher tem o DNA da mãe. É sempre o DNA mitocondrial. C. Apresenta um conjunto de genes distintos. Pessoal, os mesmos genes das células no nosso corpo são idênticos, independente de que tipo de célula. O que está mudando é a expressão, tá? E letra D aqui, ó. Expressarem porções distintas do genoma. Ou seja, a célula da hemácia tem o mesmo DNA das células musculares, mas estão sendo expressados de modos diferentes. Por isso que essas células são diferentes. Gostou dessa explicação? Link completo para a aula de DNA aqui na descrição, aqui no YouTube mesmo. Se inscreva no canal e vamos para a próxima questão de resolução do Enem. Enem 2009. Pessoal, se você está gostando dessa resolução de questão, eu te peço que você clique no gostei aqui, é de graça. Manda essa aula para aquele colega que está precisando de ajuda. Inscreva-se no canal. Vamos popularizar o acesso a conhecimento, principalmente para aquelas pessoas que não têm condição. Então ajuda o meu canal a alcançar outros públicos. Seja solidário.
solidário. Tu tá aprendendo aqui de graça, fechou? Vamos continuar a resolução da questão? Vamos lá. Enem 2009. A figura seguinte representa um modelo de transmissão da informação genética nos sistemas biológicos. No fim do processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, há 3 formas proteicas diferentes, denominadas A, B e C. Dependentes do modelo Q. Pessoal, esse modelo é o clássico dogma central da biologia. Aqui é o dogma. Um DNA pode virar outra molécula de DNA. Esse processo é chamado de replicação. Eu tenho aula de replicação. O DNA vai dar origem a uma molécula de RNA. Esse processo é chamado de transcrição. Também tem aula de transcrição. O RNA pode voltar a ser uma molécula de DNA. Por exemplo, o vírus da gripe, o vírus HIV, tem esse processo de transcrição reversa, tá? E o RNA vai ser traduzido em proteínas. E nesse nosso exemplo, um mesmo RNA está sendo traduzido em várias proteínas. Eu expliquei isso na minha aula de replicação do DNA, quando eu falei de splicing alternativo. Vamos lá? Dependente do modelo Q. Letra A. A única molécula que participa da produção de proteínas é o DNA. Pessoal, se é só o DNA, e o RNA serve para quê? Então o RNA também participa. O RNA, na verdade, ele está trazendo a informação do DNA e esse RNA vai ser traduzido em polipeptídeos em proteínas. Então a letra A está errada. O fluxo da informação genética nos sistemas é unidirecional, tá certo? Tá quase certo. Lembre que a transcrição, existe a transcrição reversa, onde um RNA pode voltar a ser DNA. Mas atenção, nunca uma proteína volta a ser RNA ou volta a ser DNA. Isso não existe, tá? Então a letra B também está errada. Letra C. As fontes de informação ativa durante o processo de transcrição são as proteínas. Pessoal, fonte de informação são proteínas? Não. Proteínas são o resultado da informação. A fonte mesmo é o DNA. É o RNA. A proteína é só o resultado. Letra D. É possível obter diferentes variantes proteicas a partir do mesmo produto de transcrição. Ou seja, a partir do mesmo RNA, que é o produto da transcrição do DNA, um DNA vira o RNA, eu posso ter a proteína A, B, C. Esse processo é chamado de splicing alternativo, onde a molécula de RNA ela é processada, ou seja, sofre splicing, removo os introns, deixo somente os exons e posso mudar os exons de posição, em que um mesmo RNA mensageiro pode gerar proteínas diferentes, tá? E letra E, a molécula de DNA, portanto, o nosso gabarito é a letra D. A molécula de DNA possui forma circular e as demais moléculas possuem forma de fita simples. Não! A molécula de DNA possui formato circular em procariotos, ou seja, em bactérias. E a questão não está falando somente de bactérias, tá? Então, essa letra A está errada. Se você gostou dessa explicação, assista a aula completa sobre transcrição, que eu falo do processo de splicing e você vai entender esse conceito de modo muito mais abrangente. Vou deixar o link aqui na descrição. Vamos avançar para a próxima questão? Questão do Enem 2021. A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presentes em um gene de fungo, constituída de 7 códons, está escrita a seguir. Pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Sabe-se que os códons UAG e UAA são terminais, ou seja, indicam a interrupção da tradução, são códons de parada. Qual mutação produzirá a menor proteína? Então, olha que interessante essa questão, muito boa. Onde é que você vai aprender isso? Na minha aula de tradução, o link tá aqui na descrição, tá? Nós temos aqui códons que estão no RNA mensageiro. O que são códons, professor? A cada 3 nucleotídeos a gente chama de códon. Aqui é uma molécula de fita simples de RNA. Eu tenho um nucleotídeo A, outro U, outro G. O G é um códon. Esse códon nessa molécula de RNA mensageiro vai fazer com que um RNA transportador traga um aminoácido chamado de metionina. É o primeiro aminoácido da formação. Perceba que no códon de número 7, a proteína ela vai parar. Ou seja, essa proteína ela vai ter basicamente 6 aminoácidos, uma vez que o códon final ele não codifica um aminoácido, como eu expliquei em aula. Acontece que a partir de uma mutação, nós podemos modificar o tamanho dessa proteína. E é isso que a questão quer saber. Sabendo que o códon UAG é códon de parada e não codifica aminoácidos, ele quer saber qual mutação vai produzir a menor proteína. A letra A fala o seguinte, ó, deleção da guanina no códon 3. Aqui está o códon 3. Se a gente excluir essa guanina, o que é que vai acontecer agora, pessoal? Olha só. A UG vai trazer um aminoácido chamado metionina. O U traz outro aminoácido. O U traz algum aminoácido? Não. Então eu tenho que ler U e C, que vai trazer outro aminoácido. Veja, aqui aconteceu uma mutação. E eu explico isso na minha aula de mutação também. O link está aqui na descrição. De modo que essa mutação de alteração de sequência de leitura faz com que agora um AAU seja lido aqui também, que vai trazer outro aminoácido. GUA vai trazer outro aminoácido.
U traz outro aminoácido e sobra aqui o AG, que não traz aminoácido nenhum. Esses novos códons que eu formei com você, algum deles são esse códon de parada? Não são. Então a letra A está errada. Vamos para a letra B. A substituição de uma citosina por uma uracila no códon 4. Tá aqui o códon 4. Se eu substituir essa citosina aqui por uma uracila, vai desencadear um códon de parada? Quais são os códons de parada que ele fala para nós? UAG e UAA. Opa! UAA é um códon de parada. Isso quer dizer que se eu substituir essa citosina por uma uracila, vai ficar com o códon UAA. Então o aminoácido ele para por aqui. Vai ter uma metionina aqui, outro aminoácido, outro aqui, beleza. E eu formei uma proteína somente com 3 aminoácidos, ao invés de uma proteína com 6 aminoácidos inicialmente. Portanto, a nossa resposta é a letra B, tá? Letra C, a substituição de guanina por citosina no códon 6. Se eu substituir essa guanina por uma citosina, vai ficar ACU. ACU é códon de parada? Não é. Letra D, substituição de adenina por guanina no códon 7. Se eu botar uma guanina no lugar dessa adenina aqui, vai gerar um códon de parada? O G não é códon de parada, é UAG ou UAA. E letra E, deleção dos 2 primeiros nucleotídeos no códon 5. Se eu deletar esse U e G, vai sobrar aqui, ó, essa uracila que vai se ligar com essa adenina e guanina, formando um códon. Essa daqui também formando um códon. E esse códon UAG vai ser um códon de parada, beleza. Mas ele quer saber a sequência que vai produzir a menor proteína. Se a gente fosse aqui pela letra E, essa proteína ela teria 4 aminoácidos, ao invés de 3 aminoácidos, como na resposta da letra B. Espero que essa explicação não tenha ficado complexa para você. E se ficou complexa, eu te peço que você assista a aula de tradução de proteínas, que você vai entender esse conteúdo de uma vez por todas e vai ver que essa questão ela é até simples. Beleza? Vamos para a próxima questão do Enem? Link para a aula aqui na descrição, fechou? Próxima questão Enem, Enem Digital 2020. Uma nova e revolucionária técnica foi desenvolvida para a edição de genomas. O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento de sítio. Sítio é local, tá, gente, em genética, onde haverá mudança de um gene combinado com um mecanismo de corte e reparo do DNA. Assim, após o reconhecimento do local onde será realizada a edição, uma nuclease corta as 2 fitas de DNA. Uma vez cortadas, mecanismos de reparação do genoma tendem a juntar as fitas novamente. E nesse processo, um pedaço de DNA pode ser removido, adicionado ou até mesmo trocado por um outro pedaço de DNA. O que é que ele está mostrando aqui para nós? Veja, a pergunta é, nesse contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica envolve o quê? E aqui é clássico do Enem, ele te dá um problema, te dá uma técnica e fala, essa técnica serve para quê na vida real? Eu tenho aqui uma molécula de DNA, por exemplo, é dupla fita, eu estou representando aqui como uma fita simples, tá? E nessa molécula de DNA, tem um gene aqui que não nos interessa, um gene defeituoso, alguma coisa assim. Ele está falando que eu posso pegar, através de proteínas chamadas enzimas nucleases, e ó, a tesourinha aqui, ó, ela vem e corta esse gene nessa posição, ela vem e corta esse gene nessa posição. E depois, esse DNA que está em vermelho, ele vai ser unido por um processo de reparação do genoma. Ou seja, o DNA, ele agora está formado sem essa região defeituosa aqui. Uma aplicação disso na prática serve para quê, pessoal? Letra A, diagnóstico de doenças. Veja, o diagnóstico de doenças consiste em sequenciar, ou seja, investigar quais bases nitrogenadas estão nessa posição azul aqui, por exemplo. Então, não é para diagnóstico de doenças, tá? B, identificação de proteínas. A mesma explicação. Tem como identificar a proteína através do DNA? Tem, mas uma aplicação prática não é para isso. C, rearranjo de cromossomos. A gente vai cortar o DNA para rearranjar cromossomos? Isso gera mutação, como eu falei na aula de mutação cromossômica. D, modificação do código genético. É uma aplicação biotecnológica modificar o código genético? É uma aplicação biotecnológica. Mas com qual intuito a gente quer modificar o código genético? Para gerar mutação? Para gerar um dano a uma célula? Só nos resta a letra E, correção de distúrbios genéticos. Ou seja, imagine que essa sequência em azul é uma sequência danosa, que vai resultar em uma doença, por exemplo. Se a gente remove essa sequência danosa, o DNA vai ficar nesse formato agora e, portanto, essa doença ela não vai se manifestar, por exemplo. É por isso que a gente pode cortar o DNA e aqui está uma aplicação. Gostou dessa aula? Vou deixar o link completo para a aula completa de DNA aqui na descrição, aqui no YouTube, para você assistir, beleza? No mais, eu peço que você clique no gostei aí e vamos resolver a próxima questão do Enem. Enem 2015. A cariotipagem é um método de análise que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal, ou seja, ele tem 46 cromossomos, nesse caso é uma mulher, ou 46 cromossomos um homem, biologicamente, tá, gente?
ou com alguma alteração cromossômica. Ou seja, o cariótipo é a gente tirar foto dos cromossomos e ver se tem alguma modificação, uma mutação cromossômica estrutural, por exemplo. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas, ou seja, alterações nos cromossomos e comprometimento cognitivo, verificou que ela apresenta a fórmula cariótipa de 47XY mais 18. Ou seja, qual a quantidade de cromossomos normal típico de uma pessoa? 46. Essa tem 47, ou seja, tem um cromossomo a mais. Um cromossomo a mais. Aqui está o detalhe da questão, tá? É um indivíduo biologicamente do sexo masculino ou feminino? Masculino. E esse cromossomo a mais está onde? No cromossomo de número 18. Nós temos 23 pares de cromossomo, como você aprendeu na aula de mutação cromossômica estrutural e numérica também. Pergunta: a alteração cromossômica da criança pode ser classificada como? Pessoal, veja, a alteração cromossômica pode ser numérica e pode ser estrutural. Estrutural, por exemplo, é quando eu tenho um cromossomo aqui, ó, e parte desse cromossomo ela é perdida, tá? De modo que esse cromossomo ele fica menor, por exemplo. Essa parte perdida é chamada de deleção, como a gente viu na aula de mutação cromossômica. Pode ter inversão, pode ter translocação, pode ter duplicação. Isso é mutação cromossômica estrutural. Estou mudando a estrutura do cromossomo. Só que você tem que concordar comigo que esse indivíduo que está com uma síndrome chamada de síndrome de Edwards, que é um cromossomo a mais no cromossomo de número 18, esse indivíduo, a questão não traz uma mutação na estrutura do cromossomo, mas sim no cromossomo inteiro. Ele ganhou um cromossomo a mais, por isso que ele está com a síndrome de Edwards. Isso quer dizer que essa mutação já não é estrutural, a gente já cancela a letra A e cancela a letra D. Só sobra numérica do tipo poliploidia, euploidia e aneuploidia. Se você relembra da aula, tu sabe que o ser humano não é compatível com poliploidia. Professor, o que é poliploidia? Seus conjuntos de cromossomos estão dispostos em trio, estão dispostos de 4 em 4 cromossomos, por exemplo. E nós não somos compatíveis com esse tipo de situação. Se acontecer de nascer assim, o indivíduo aborta, morre, tá? Nós somos o que então? Nós somos diploides. Nós temos 23 pares, por isso que é diploide, de cromossomo. Então, se eu pegar aqui o cromossomo 1, vai ter um cromossomo que veio do pai, outro da mãe. Ele está em par. O cromossomo número 2 veio do pai, outro da mãe. Está em par também. O cromossomo 3 veio do pai, outro da mãe. Também está em par, ou seja, são diploides, a gente chama de 2, porque está em par, N que representa DNA. Tudo aqui eu já expliquei na aula de mutação cromossômica. Só que esse indivíduo, no par de número 18, ele vai ter um cromossomo que veio do pai, outro que veio da mãe, e vai ter um cromossomo extra, ou seja, ele tem um cromossomo extra, pessoal. E aí que tá, é uma alteração numérica, porque está mudando o número de cromossomos, mas vai ser euploidia ou aneuploidia. Veja, eu é verdadeiro. Euploidia é uma mudança verdadeira em um lote inteiro, num conjunto inteiro de cromossomos. Ou seja, se fosse uma euploidia, no cromossomo do par número 1, ao invés de ter um cromossomo que veio do pai e outro veio da mãe, ele teria esses dois e mais um, ou seja, 3. No cromossomo de número 2, ele teria 3. No cromossomo de número 4, ele teria 3. E assim sucessivamente. Mas você tem que concordar comigo que, na verdade, ele só tem um cromossomo a mais, que era o cromossomo do número 18. Isso quer dizer que é uma mutação numérica, mas não é euploidia, porque não mexe em todos os cromossomos, somente em um par do cromossomo, que é o cromossomo 18. Portanto, é uma mutação numérica do tipo aneuploidia. Gostou dessa explicação? Vou deixar o link completo para a aula de mutação estrutural, mutação numérica dos cromossomos aqui na descrição, que você vai matar isso aqui de uma vez por todas. Vamos para a próxima questão do Enem? E acabou as questões. Então, fizemos 15 questões. Foi muita questão na videoaula de hoje, tá, gente? Pessoal, ó, se você chegou até aqui, parabéns. Tudo bem se você errou 1, 2, 3, 4. Faz parte. Você está treinando. É para isso que serve a aula. É para treinar. No dia do jogo, tu já vai saber quais foram os seus erros, tá? Se você quiser aprender mais, quiser treinar ainda mais, eu te peço que você inscreva-se no canal. Eu tenho poucos inscritos, tá, gente? Inscreva-se no canal, vamos divulgar conhecimento de qualidade, vamos divulgar conhecimento de graça, tá? E olha só, no canal já tem as aulas todas gravadas para vocês. A aula passada, nós temos aula de mutação gênica, já tem mutação cromossômica. E a aula de hoje eu fecho esse ciclo da genética molecular resolvendo essas questões. O que é que você pode fazer para me ajudar? Além de clicar no gostei, além de se inscrever no canal, manda no grupo do WhatsApp, no grupo da turma. Galera, olha, encontrei uma aula massa que responde um monte de questão, vai ajudar a gente. Pronto, tu já tá me ajudando demais. Parabéns. Não é fácil genética. Se você tá conseguindo desvendar essa disciplina, você é um vencedor, é uma vencedora. E é isso, o estudo é de pouquinho em pouquinho. No mais, turma, nós nos vemos na próxima aula, que eu nem sei qual aula que eu vou gravar ainda, mas a gente se vê na próxima aula. Fechou? Um abraço, maratona meu canal, tem tudo pra você, ó. Tem aula de resolução de questão de carboidrato, lipídio, tem pra tudo e todos os gostos, fechou? No mais, um abraço, se cuida, hein? Tchau, tchau.